custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pellatieri. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Patrícia, a inadimplência em recursos livres, aqueles em que os bancos têm autonomia para definir taxas de juros, aumentou de 4,10% em setembro para 4,20% em outubro. E esse é o maior patamar desde agosto de 2018, segundo dados do Banco Central que foram divulgados ontem. A inadimplência vai ser um problema a ser enfrentado no novo governo, Patrícia? Não tenha dúvidas, porque, na verdade, isso estava anunciado, né? Quando você tem uma conjuntura onde a renda da maior parte da população, né, dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, vem caindo, nós temos quedas expressivas na renda real do trabalho, né, de mais de 10%, e a taxa de juros aumenta. Além de uma inflação básica, né, que é a inflação de alimentos, que é a inflação que atinge as populações mais empobrecidas, ela é muito alta, muito mais alta que a média. O resultado disso é, sem dúvida, a inadimplência. E aqui, na verdade, acho que é importante a gente pontuar que conta aqui como inadimplência aqueles atrasos, né, nos pagamentos acima de 90 dias. E aquilo que você bem falou no início, trata-se de uma inadimplência dos recursos livres, né, que são aqueles onde a instituição financeira ela pactua qual é a taxa de juro que ela vai cobrar, pactua com o cliente, né? Na verdade, não pactua, ela impõe a taxa de juros, essa é a verdade, uma vez que nós temos um sistema financeiro bastante centralizado ainda e muito voraz, né? Então, além de você tem o empobrecimento da população, levando a essa inadimplência, uma inadimplência ruim, porque, na verdade, essa tomada de crédito, ela não é um crédito que a gente chama de um crédito saudável, que é um crédito, por exemplo, para adquirir a casa própria, para adquirir um bem permanente. Trata-se aqui muito mais, quando a gente olha para os números, de uma tomada de crédito para sobreviver, né? Tanto que a população que recebe o Bolsa Família aumentou muito essa tomada de crédito e certamente está contribuindo para esse número aí ou vai contribuir para esse número aí para essa taxa de inadimplência. Na outra ponta, nós temos aqui que o spread bancário também cresceu, né? Ele atingiu 30,3%. E o que é o spread bancário, né? O spread, ele é a diferença financeira, né, entre o que o banco paga para quem investe e aquilo que ele cobra para quem toma o crédito, para quem empresta. Ou seja, a gente poderia dizer que é a diferença entre a taxa de empréstimo e a taxa de captação do banco. Né? Vou dar um exemplo aqui para facilitar o nosso entendimento. Então, você imagina lá que você tem um dinheirinho sobrando e você vai investir, porque você não quer que aquele recurso seja corroído pela inflação, você não vai utilizá-lo, coisa para poucos brasileiros e brasileiras. Você vai lá no banco e o banco fala: olha, eu tenho esse investimento aqui, eu vou te pagar 2% ao ano, ou 3% ao ano. Aí o banco pega o seu dinheiro, esse dinheiro ele empresta para quem vai lá tomar o crédito e cobra 25% ao ano, por exemplo. Então, essa diferença do 25% que o banco cobrou de quem tomou o empréstimo para aqueles 2% que ele está pagando para quem
colocou o dinheiro lá, investiu o dinheiro lá, esses 23% o lucro, né? Do banco, é a rentabilidade do banco, né? Então, o spread bancário é isto, né? É como o sistema financeiro lucra. E o Brasil tem um dos spreads bancários mais altos do mundo, né? E uma das principais justificativas é de que ele tem o crédito no país tem um risco muito alto, uma inadimplência muito alto, mas a gente não vê esse spread baixar nem quando as taxas de inadimplência caem muito, né? Inclusive, o próprio Banco Central avalia, e também a avaliação dos CEOs aí dos grandes bancos, de que mesmo essa taxa de inadimplência estando muito alta, ela ainda não a carteira de créditos do país ainda não está em risco, não é um sinal de alerta, ou seja, todo esse empréstimo, né, feito todo esse crédito cedido, ele está dentro aí das margens de segurança do banco. Então, para a gente ter uma ideia, aí então o banco diz, olha, eu cobro um spread alto porque eu tenho muito risco, né, de uma inadimplência alta. Agora, nós sabemos que boa parte dessa inadimplência tem a ver com essas altas taxas de juros. Então, vamos lá, a taxa média do cheque especial em outubro era de 130%, né, ao ano. O equivalente a mais de 7% ao mês, ou seja, muito acima da inflação. Nós tivemos uma inflação de 0,6, 0,5%. Olha o tamanho dessa diferença, né? No caso do cartão de crédito, por exemplo, em outubro bateu quase 400% ao ano, mais de 14% ao mês, né? E nós temos aí uma taxa Selic, que é essa taxa básica de juros, definida aí pelo Banco Central, pelo Conselho Monetário Nacional, de 13,75% ao ano. Olha a diferença abismal entre essa taxa básica de pouco menos de 14% para essa taxa de quase 400% no crédito rotativo, ou 130% no cheque especial, que é onde, na verdade, essa inadimplência está crescendo mais fortemente, né? Uma pesquisa recente, né, do mês passado da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, do SPC do Brasil, indicou que em cada 10 brasileiros, 4 estavam em situação de inadimplência em outubro. Isso nós estamos falando de 64,8 milhões de pessoas, quase 65 milhões de brasileiros e brasileiras que estão inadimplentes, né? O que é uma situação muito difícil e boa parte, metade dessa dívida é dívida bancária. Ou seja, esse papel dos bancos precisa ser rediscutido urgentemente, porque essa liberdade, né, em cobrar essas taxas tão extorsivas, porque metade das famílias endividadas são dívidas com os bancos. E na outra ponta, Glauco, a gente tem aí os grandes bancos continuam batendo recordes, né, em lucro líquido. O lucro líquido do sistema bancário, nos últimos 12 meses, se a gente pegar o primeiro semestre de 2022, foi de 138 bilhões, né? Ele só cresce, tem uma expectativa de lucro aí para o segundo semestre desses grandes bancos, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, que atinge aí 25 bilhões, né? Um avanço aí de 9% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Então, eu diria que o grande desafio é como é que você pode
tratar isso, fazer um equilíbrio entre as necessidades da população brasileira e o papel do sistema financeiro nesse alavancar do desenvolvimento econômico. É difícil pensar um país se desenvolvendo se grande parte da sua população precisa tomar crédito ou para comprar alimento ou para pagar uma conta de luz. É simplesmente impossível a gente pensar num desenvolvimento de fato econômico sem enfrentar esse enorme desafio. E Patrícia, eu queria pegar justamente esse aspecto do papel do sistema financeiro, mais notadamente o papel dos bancos públicos, já que a gente teve, por exemplo, em relação ao spread bancário, né, essa diferença entre a taxa de captação e a taxa de empréstimo feita pelos bancos. Em 2009, né, a gente tinha ali um período de crise internacional, na 2008, 2009, que na verdade causou no mundo todo aí uma supressão quase do crédito. E aqui no Brasil o que se fez foi justamente utilizar os bancos públicos para ampliarem essa oferta de crédito doméstico, né, e com redução do spread bancário, né, que aquele momento ali foi um movimento feito pelo Banco do Brasil e também pela Caixa Econômica Federal, justamente para forçar os bancos privados a também seguirem essa linha. Você acha que agora, principalmente com o Banco Central autônomo, ou seja, que não vai seguir uma política de juros estabelecida pelo governo, o papel dos bancos públicos vai ser ainda mais fundamental nessa oferta de crédito e também nessa redução do spread bancário? Não tenha dúvidas. Nós ainda temos essa possibilidade, né, de grandes bancos públicos, né, porque o Banco do Brasil é um dos maiores bancos, está aí entre os 5 grandes gigantes, né, do sistema financeiro e com uma capilaridade enorme, mesmo ele tendo sido enxugado no último período fortemente, né, pós-2016, pós-golpe, houve um fechamento intenso de agências, mas de todo modo ele ainda tem uma capilaridade enorme e joga um papel essencial aí na economia. E um outro ponto que nós precisamos discutir nessa perspectiva de um governo mais participativo, como já foi os primeiros governos Lula, e está no programa de governo do presidente Lula, é sim que a sociedade, né, os trabalhadores, o campo produtivo, os empresários, têm que ter assento no Conselho Monetário Nacional, né? Um dos papéis do Banco Central está lá definido, é garantir não só a estabilidade da moeda, mas também o ganho social. Então, isso precisa ser cobrado. Portanto, ampliar aí o assento e garantir a participação dos trabalhadores no Conselho Monetário Nacional é um bom caminho para a gente conseguir aí fazer esse enfrentamento para além da utilização aí desse ferramental que são os bancos públicos. Patrícia, queria agradecer a sua participação hoje aqui no nosso Jornal Brasil Atual. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, um bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com a diretora adjunta do Diese, Patrícia Pelatieri. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.